Olha, a obesidade nossa, é bem mais do que a gente costuma pensar. Hoje, a gente vai fundo para entender por que ela é uma condição médica complexa e também para explorar uma nova era de tratamentos. O mais legal é que eles não lutam contra o nosso corpo, sabe? Eles trabalham junto com a nossa biologia. Essa é a grande questão, né? A pergunta que muita gente se faz. E se a resposta não tiver a ver só com força de vontade, mas sim com um sistema de controle biológico superpoderoso que luta para manter o nosso corpo num peso específico? Pois é, vamos mergulhar nisso agora. Então, para a gente começar com o pé direito, é crucial entender uma coisa. Obesidade não é uma falha de caráter, é uma doença, e uma doença bem complexa. E a chave para a gente entender tudo isso está na nossa biologia. Sabe aquele mantra de é só comer menos e se mexer mais? Então, ele acaba sendo uma simplificação muito grande que ignora um sistema de controle interno super sofisticado que o nosso corpo tem. Existe um motivo, uma razão biológica para ser tão desafiador perder peso. Imagina o seguinte: lá no nosso cérebro tem uma região bem pequena chamada hipotálamo. Pensa nela como se fosse o termostato de peso do corpo. É isso mesmo. Ele fica ali, trabalhando sem parar para manter um ponto de ajuste de peso, regulando o apetite, o gasto de energia, tudo no automático, igualzinho a um termostato que controla a temperatura da casa. Ok, mas como é que esse termostato funciona, afinal? Bom, ele não trabalha sozinho, não. Ele está o tempo todo conversando com outras partes do corpo. Fica recebendo um monte de sinais hormonais que vêm do intestino e, olha que interessante, até das nossas próprias células de gordura. Para ficar mais fácil de entender, dá para a gente dividir esses sinais em dois times. De um lado, tem o time da fome, que tem como capitão um hormônio chamado grelina, que basicamente grita para o cérebro, é para comer. Do outro lado, tem o time da saciedade. Aí entram hormônios como a leptina e o GLP-1, que mandam a mensagem, opa, já deu, pode parar. Num cenário ideal, esses dois times jogam em perfeita harmonia. E é aqui que a gente entende o tamanho do desafio. Quando uma pessoa perde peso, o corpo dela entra em modo de defesa. É sério. Ele aumenta os sinais de fome e, ao mesmo tempo, diminui os de saciedade. É um verdadeiro contra-ataque biológico que empurra a gente para recuperar o peso perdido. É por isso que a manutenção é muitas vezes a parte mais difícil. Certo. E diante de toda essa complexidade, como é que a medicina lida com o tratamento da obesidade? A abordagem é bem estruturada. Pensa numa escada, com degraus que vão subindo de intensidade. Normalmente, a jornada começa na base dessa escada, com a terapia de estilo de vida. Se só isso não for o suficiente, sobe-se um degrau, a farmacoterapia, ou seja, o uso de medicamentos. E lá no topo, para casos mais específicos, o último degrau pode ser uma intervenção bariátrica. Mas olha, o mais importante é que a abordagem é sempre individualizada. Agora, vamos focar naquele segundo degrau, o dos medicamentos. Porque, gente, a gente está vivendo uma verdadeira revolução nessa área. Uma nova geração de remédios está mudando completamente o jogo no tratamento da obesidade. A grande sacada aqui é a mudança de estratégia. Em vez de tentar forçar uma supressão de apetite de um jeito meio artificial, esses novos medicamentos são mais espertos. Eles imitam os próprios hormônios de saciedade do nosso corpo. Basicamente, eles dão uma turbinada no sinal de estou satisfeito, ajudando a recalibrar o tal do termostato de peso. Um dos grandes protagonistas dessa nova era é uma molécula chamada tirzepatida. A grande inovação dela é que ela não atua em um, mas em dois hormônios ligados à saciedade, o GLP-1 e o GAIP. É uma ação dupla que ajuda o corpo a encontrar um novo ponto de ajuste de peso de um jeito muito mais eficaz. E os resultados? Bom, eles são impressionantes. Para se ter uma ideia, nos estudos clínicos, as pessoas que usaram a dose mais alta de tirzepatida perderam em média 20,9% do seu peso corporal ao longo de 72 semanas. Gente, essa é uma perda de peso que até pouco tempo atrás a gente via principalmente em pacientes que passavam por cirurgia bariátrica. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do impacto. Dá uma olhada. Mais da metade das pessoas no estudo, 56,7% para ser exato, perdeu mais de 20% do peso. Agora, olha o grupo que tomou placebo, ou seja, sem o medicamento. Só 3% conseguiram essa marca. A diferença é absurda. Mas calma lá. É importantíssimo entender um ponto crucial. A gente está falando de um medicamento potente, que precisa de receita e que é para tratar uma condição médica diagnosticada. Não é uma solução estética, não é um atalho, sabe? O uso exige muita responsabilidade e, claro, acompanhamento médico.
Então, para quem ele é indicado? A indicação é bem clara: para adultos e adolescentes com diagnóstico de obesidade ou com sobrepeso que já venha com alguma outra doença junto, as famosas comorbidades, como diabetes ou pressão alta. Agora, tão importante quanto saber para quem é saber para quem não é. As contraindicações são sérias e precisam ser respeitadas, como histórico de certos tipos de câncer de tireoide ou pancreatite. E, como todo medicamento eficaz, claro que existem efeitos colaterais. Os mais comuns são aqueles gastrointestinais: náusea, diarreia, vômito, constipação. Geralmente eles são mais fortes no comecinho do tratamento e, com o tempo, a tendência é que diminuam bastante. E mais, existem também avisos sérios na bula, o que reforça um ponto que não dá para negociar. O uso desses medicamentos precisa obrigatoriamente ser feito com supervisão médica rigorosa. Só um profissional da saúde pode colocar na balança os riscos e os benefícios para cada pessoa, para cada caso. Essa nova forma de tratar a obesidade, trabalhando com a nossa biologia, parece ser só o começo de uma grande jornada. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? À medida que a gente aprende a desvendar e a colaborar com os sistemas super complexos do nosso corpo, que outras fronteiras da saúde a gente vai conseguir cruzar? O futuro, sem dúvida, parece muito promissor.